Tudo bom, pessoal? Sou o Bruno Lopes, do Notícias Osasco. Eu tô aqui com a psicóloga Aline Lisboa. Tudo Olá, bom? tudo bem? Eu vim até aqui ao consultório dela, na Lapa, para conversar sobre questões de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos e tudo que envolve esse meio, de certa forma. Qual a diferença entre... Como identificar e qual a diferença de relacionamento abusivo, tóxico, desconstrutivo e as vertentes que tem dele. Então, é importante a gente lembrar que, infelizmente, onde há uma relação, há a possibilidade de tornar-se uma relação abusiva, tóxica e destrutiva. Então, quando há um poder entre uma das pessoas, acaba abrindo a possibilidade da anulação da outra pessoa e aí correr o risco dessa relação começar a ser mais abusiva por uma ter um poder muito maior e aí acaba tirando a autonomia da outra, trazendo uma destrutividade e tornando para a relação uma situação tóxica, né? Que é a anulação do que o outro gosta, né? Sempre vai ter um poder para diminuir e anular a outra pessoa. Certo. Recebi uma pergunta na internet, a pergunta foi da... achar que são algumas. A pergunta foi... Tá um nome em coreano, fica meio difícil. Mas a pergunta foi como mostrar a alguém da família que seu comportamento está sendo abusivo sem acabar com esse relacionamento. Quando existe essa relação abusiva dentro da família, assim como em qualquer outra situação, a melhor forma é o diálogo, né? A gente conseguir passar para o outro, olha, sinalizar, na verdade, né? Isso não tá me fazendo bem, isso me machuca, porque às vezes a pessoa tá usando de um certo poder e ela não tem nem consciência de que aquilo faz mal para outra pessoa. Então, o diálogo é sempre muito importante e colocar limites nas relações, né? Então, não é porque é uma relação entre pai, entre mãe e irmãos que essa pessoa tem o direito de ser destrutivo, de diminuir, de inferiorizar, né? Então, essa pessoa que ela está sentindo, que ela está sendo vítima dessa relação, ela precisa sinalizar o quanto aquilo está sendo ruim, o quanto está afetando, o quanto está machucando. Então, a conversa é sempre muito importante, né? Certo. Pergunta da Maria Eduarda. Uma agressão verbal pode ser tão ruim quanto uma agressão física? Com certeza. Eu acho que assim, dos dois tipos de agressões, eles são muito perigosos, são muito tristes, né? E a agressão física, ela nunca vem sem nenhuma sinalização antes. Então, a agressão verbal, ela começa aos pouquinhos, sabe? E camuflada, né? Então, às vezes falas como... eu queria te colocar num potinho. Até que ponto isso é romântico? Você tá querendo sufocar, você tá querendo dominar. Olha o uso de poder disso, né? E aí, às vezes, vai aumentando essa intensidade e a pessoa não percebe. E às vezes as pessoas só conseguem entender que é uma violência no momento de uma agressão física. E começa com uma frase tão bonitinha de colocar isso num potinho e fazer furinhos dentro. Não é? Só Gente, respirar. vai comer o quê? Vai respirar como? Né? Então, às vezes, a gente tem que ficar muito atenta, porque a gente acaba se adaptando, sabe? Com frases que têm um poder destrutivo gigantesco. Então, do tipo, mas ninguém gosta de você além de mim, né? Eu sou a pessoa que mais Parece gosta. ser algo um tanto quanto romântico, bonito, porém bem... E a gente tem que tomar cuidado e desromantizar as relações de abuso e de poder, porque é isso que torna a relação tóxica, né? Em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, né? Onde há relação, há a possibilidade de uma relação baseada no poder, na destrutividade, na agressividade. Em que momento eu percebo que eu tô sendo tóxico pra alguém? Sabe que é muito difícil a pessoa ter essa conscientização, por isso que o outro precisa sinalizar. Porque às vezes a gente vai falando de uma forma tão pequena o nosso olhar e não sabe o impacto que está acontecendo no outro. Então a gente sempre tem que sinalizar para o outro aquilo que está nos causando incômodo, está nos machucando, está de alguma forma nos inferiorizando. E assim, sinalizando para o outro, a pessoa tem a oportunidade de levar para a consciência e ter uma reflexão sobre esse comportamento e a necessidade de mudança, né?
Só que muitas vezes a pessoa que sofre essa tal agressão, esse abuso, etc., não sabe como identificar. Qual é a melhor forma de identificar, vendo a forma da outra pessoa agindo e tudo mais, saber diferenciar entre... Não que a pessoa, que nem os exemplos que você usou, de colocar num potinho e tudo mais, mas a gente olha isso com uma frase mais romântica. Então, como saber identificar de um romantismo para uma coisa mais séria, como esse assunto? Quando a gente passa a entender que nós estamos anulando as nossas vontades, os nossos desejos. Então, eu quero ir para tal lugar. Não vai, porque lá não é lugar para pessoas como você. E você super querendo ir, e pera, por que eu não posso? Né? Então, quando a gente vai se anulando em relação a roupa, a lugar, a desejos, a vontades, é porque tem um poder ali conduzindo essa relação. Só que a gente tem que ficar muito atento, né? Então, é uma linha muito tênue, sabe? E a gente precisa, antes de tudo, nos conhecer, saber o que eu quero, o que me faz bem, senão a gente só vai a partir do que o outro diz, a partir do que o outro nos conduz. Eu recebi um relato ontem que diz o seguinte: eu fui assediada por um diretor da empresa que eu trabalhava e nas tentativas forçadas dele tentar me beijar, tirar minha roupa, ele me empurrou na parede e machucou minhas costas. O caso foi levado para o presidente da empresa, porém o cara que me assediou disse que era capricho de menina novinha que tinha sido rejeitada. Como prosseguir nesse caso? É muito complicado, porque a gente está falando de um assédio moral, né? Então, tá dentro de uma empresa, né? Independente do lugar que esteja, é sempre muito ruim, é sempre muito forte. E ela precisa, sim, em busca de denunciar essa pessoa, porque se a gente se cala, tantas outras pessoas estão sofrendo isso nesse momento. E a vítima, né, ela sempre acaba acreditando que ela foi culpada, né, e ela não tem culpa nenhuma nessa situação. Então, é um assédio nessa situação, me parece que é um assédio, né, que ela precisa ir em busca de recursos dentro da própria empresa, e não deixa de ser uma relação abusiva, destrutiva, ainda mais com a questão hierárquica, né, existe muito claro um poder, né, hierárquico aí, o que ainda acaba piorando muito mais a situação e precisa ser levado à frente, né? Existe provavelmente um suporte jurídico, inclusive, para lidar com uma situação como essa. Qual o perfil do abusador? Então, o abusador, ele sempre se coloca de uma forma muito superior. Como a gente chama, né? Tem uma personalidade mais narcisista. É tudo eu. Eu sou o melhor, né? Sempre buscando realizar todos os prazeres, quase que infantil, sabe? No sentido de que é eu em primeiro lugar. E acaba entrando e as pessoas, e aí pensando já no perfil da vítima, né? Ela acaba sendo mais frágil, mais dependente afetivamente da outra pessoa e acaba casando esses dois perfis porque um alimenta o outro. Então, um precisa ser super valorizado, no caso do abusador, né? E a vítima, ela precisa, sabe, desse me olhe, né? Ela é muito dependente. Então, existem alguns ciclos também, né? Por exemplo, acontece um incidente, que às vezes as pessoas falam que são incidentes, porque ele bebeu, ou porque ela estava nervosa. E aí, esse incidente causa uma crise, só que aí a pessoa que causou isso fica muito boazinha, vai acolhendo aos poucos, e aí tem essa sensação que, não, foi um incidente. E aí o ciclo se repete. E aí fica tão repetitivo que a pessoa não consegue sair daquilo, né? Mesmo sabendo quais são os próximos passos, que tem um pico de estresse, de abuso, tem um sofrimento e aí tem uma calmaria. E aí, olha lá o ciclo se repetindo tudo de novo, né? Então, para que exista um abusador, né, a outra parte precisa estar muito frágil, precisa ser muito dependente afetivamente do outro,
grande parte são pessoas com uma autoestima baixa, com uma falta de credibilidade em si mesma e que acha que aquilo é o melhor que ela tem e na verdade tem tantas outras possibilidades de se relacionar tão mais leve, né? Vou contar até um relato de uma pessoa próxima que aconteceu o seguinte: ele estava num relacionamento com uma garota e eles saíram, brigaram e ela agrediu ele. Geralmente a gente vê o contrário, é o homem que agride a mulher, sempre, todo o auê é sempre o contrário, é o homem que bate na mulher. Só que aconteceu dela agredir ele, feio, de certa forma, e ele optou por dar um basta. Não quero mais ver, não quero mais ligar, não quero mais contato. Tanto é que as famílias dos dois, depois de saber tudo o que aconteceu, mandou os dois se separar de vez. Porém ela, depois de uns dias, começou a procurá-lo. Entendeu? Começou a procurá-lo, começou a demonstrar ser uma pessoa mais dócil, depois do que ela mesma fez. Aquele ciclo, né? Isso, e aquilo, ele tá fugindo e ela tá indo atrás, e fica nisso. Como proceder também, já até fazendo, até pra ajudá-lo também. E às vezes a gente tem esse olhar que a violência vem do homem. Mas também tem uma violência que vem a partir da... Porque a gente está falando de relações, não necessariamente de masculino e feminino, né? É que, é claro, né, com a questão da mulher, de alguma forma, ter uma questão física mais frágil, né? Às vezes ela não dá conta dessa agressão do outro, porque o outro consegue se defender muito mais facilmente, né? Mas acontece muito, é que às vezes não é tão divulgado, até porque o homem me parece que se sente muito mais envergonhado, né? Então, não deixa de ser uma relação abusiva, destrutiva, tóxica, por conta desse ciclo, né? E o que eu sugiro? Claro que assim, a gente precisa conhecer as pessoas, mas numa situação como essa, o quanto esse rapaz, ele precisa... em busca da própria autoestima, do autocuidado, de valorizar quem ele é, o que ele não quer mais para a vida dele. Porque nesse tipo de relação, a gente sabe, por conta do ciclo, como vai continuar. Então, é uma história que vai ser muito repetitiva. Claro que as pessoas podem mudar, desde que faça sentido para ela, e cada um tem um tempo. Pode ser que ela mude daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, assim como ela pode não mudar, né? E como que ele fica? A gente vai esperar até quando, né? Então, sugestão, né? Claro que a gente tem que conhecer melhor, mas nessa situação, a vítima precisa se empoderar mais dela, entender aquilo que ela não quer mais passar e sinalizar, e que o outro respeite essa posição também, né? Quais são os sinais de que eu estou num relacionamento tóxico? Como a gente estava conversando, é a anulação. Então, vamos pensar uma pessoa que gostava de sair, enfim, e aí ela percebe que já não pode mais sair com as amigas. Aí ela percebe que ela nem pode mais tanto ir na casa de um familiar. E aí ela percebe que o celular, o celular, ele ou ela, né, tem que estar vigiando, tem que estar acessando o tempo todo. Então, assim, a gente vai perdendo totalmente a privacidade. Eu vejo até caso de tipo, deixa só a localização ligada pra saber onde você tá. Então, é muito complicado, né? Então, a gente vai se sentindo, de fato, nessa situação, as pessoas vão se sentindo acuadas, presas, né? E totalmente anuladas. Então, observar que algum aspecto da sua vida que te fazia sentido tá fugindo, tá indo embora, tá sendo anulada, é um primeiro passo pra gente se questionar e falar: o que tá acontecendo? Por que eu não posso ser como eu era? O que me impede de fazer o que me faz bem? Né? A relação é pra ser leve, é pra ter... que exista até a base da confiança, é necessária uma relação livre, né? E não de esse poder todo, né? Um sobre o outro. Eu recebi um relato também dizendo que... foi de uma amiga, no caso, esse relato. Que ela estava num relacionamento, entrando num relacionamento com um rapaz. Porém, nesse meio tempo, ela acabou descobrindo que, na verdade, ele namorava. E ela entrou em contato com essa namorada dele. E, na verdade, no mesmo tempo, essa namorada dele descobriu que ele estava entrando em relacionamento com uma outra. No final, as duas começaram a conversar.
explicaram a situação uma para outra e as duas foram vasculhar a vida dele a fundo. Também tem caso de racismo da mãe dele com uma delas. Tem denúncias sobre ameaças, tem armas dentro de casa. São várias acusações muito sérias e elas querem saber qual a melhor forma de proceder também referente a isso, porque além dele ter agredido uma delas, a família é racista, isso deixou a autoestima das duas um tanto quanto baixa, um tanto quanto... Não sei nem como explicar isso direito, né? Porque quando eu ouvi isso, eu achei impressionante, fiquei sem palavras, um absurdo mesmo. Sim, é uma situação muito complicada, né? E o que eu percebo é que, assim, de novo, né? É uma situação que a gente precisaria conhecer um pouco mais essa história, conhecer as pessoas envolvidas, mas o quanto cada uma precisa se reorganizar internamente, se reconectar, até para evitar entrar em outras relações desta forma, né? Então é buscar um processo de psicoterapia e às vezes nem é tentar entender o que está acontecendo e vasculhar, mas é o que isso está causando nela, né? Porque o que é do outro a gente não tem acesso, a gente não pode transformar o comportamento do outro. As denúncias, se tiver uma base, né, como comprovar, acho que faz sentido, mas é voltar para si, sabe? É voltar para esse autocuidado, até para que situações parecidas não voltem a acontecer. É que cada um possa cuidar, antes de tudo, de si, se fortalecer, porque me parece que foi muito angustiante, muito dolorido, mas antes de tudo se fortalecer para evitar outras relações falidas, sabe? Como devo me afastar dessa pessoa? Uma pessoa que está com esse tipo de atitude. Bom, sinalizando, falando o quanto não está fazendo bem. E aí eu sinto que em algumas situações até uma questão mais jurídica mesmo, né? Dependendo se existe... a pessoa não cumpre aquilo. Eu acho que as pessoas precisam se resguardar de todas as formas possíveis, até pelo número de violência que a gente vê acontecendo por uma das partes não aceitar esse término, né? Mas é o sinalizar e aos poucos ir se afastando também, né? Então deixando de... Não é se afastando da própria vida, mas se protegendo mesmo, evitando alguns lugares que as pessoas que provavelmente vai se encontrar, né? E sinalizando para o outro que a presença não faz bem, que não quer. Como uma pessoa supera esse tipo de coisa? Eu acho que cada relação, independente de ter sido destrutiva ou não, precisa ser olhada, precisa ser ressignificada. O processo de psicoterapia ajuda muito nessa reconexão, nesses aprendizados, no que a gente não quer mais, no que a gente não vai mais permitir lá na frente. Então eu sinto que o processo de psicoterapia ele é muito importante nessa autoconexão, nesse reencontro consigo mesmo, sabe? Até nesse fortalecimento emocional. É uma boa opção. E dicas também de como denunciar caso vire algo mais grave, alertar as pessoas dessa forma. Infelizmente, às vezes nas nossas relações, as pessoas até tentam falar, olha, você está num relacionamento abusivo, você está num relacionamento destrutivo, mas a consciência precisa vir da pessoa. Às vezes a gente fica até angustiado de querer que aquela pessoa tome alguma atitude, mas tem que partir dela. E assim, né, quando a gente fala desse monte de violência que a gente vê, fazer boletim se for necessário, né, sempre... E ficar atenta, lembra que a gente conversou com aquelas frases que iniciam, né? Começou a observar que está se anulando, é um ótimo momento para questionar e se afastar mesmo, né? E sempre se autovalorizando, sempre se priorizando, porque assim a gente evita entrar em situações que vai nos fazer mal. E são frases que são bem inocentes, porém é sempre bom alertar de início para evitar que vire algo pior. Com certeza. Até para outra pessoa se tocar que, mesmo que seja sem maldade, melhor parar por aqui antes que torne algo pior. Exatamente. Falar, olha, tá vendo como tá sendo agressiva a sua fala? Porque às vezes as pessoas não percebem. E não percebe aqui, não percebe ali. E quando vê, toma uma proporção... não é na intensidade da fala. Exatamente. Naquele pontinho que tem na frase mesmo. Exatamente. Né? Desconsiderar o outro, né? Então, por exemplo... mas você não precisa de amigos. Eu sou o seu melhor amigo, sou seu amor, eu sou tudo na sua vida.
Não, a pessoa não pode ser tudo na nossa vida. Se essa pessoa vai embora, o que sobra da nossa vida? Né? Ah, não, você não vai com essa roupa. Oi? Eu me sinto bem com essa roupa? Vamos conversar sobre isso? Por que tá te incomodando? Então a pessoa tem que estar muito conversando consigo mesma e entendendo o que ela não quer. Né? E essas frases pequenininhas são sempre alertas pra gente observar e não deixar ir adiante, sabe? Muito obrigado por ter aceitado meu convite e também por você ter me convidado a vir no seu consultório fazer essa entrevista. Essa aqui é com a psicóloga Aline em Lisboa. E como a gente te encontra? Tem telefone, site? Super, será sempre bem-vindo quando você quiser vir. Para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho, tem o site aqui embaixo, é o Lisis Psicologia. Lá vocês conseguem acessar o Insta, o Face, o canal do YouTube. Eu agradeço, muito obrigada. Muito obrigado. Sempre muito importante a gente falar sobre temas como esse. Realmente, é um tema muito importante, ainda mais hoje em dia. Sim, com certeza. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por ter acompanhado essa entrevista. Logo mais novidades no nosso Instagram, @noticiasosasco. Obrigado, pessoal.